Fala galera, tudo tranquilo com vocês? É o seguinte, hoje eu queria fazer um vídeo com um tema diferente aqui no canal. Como vocês bem sabem, além de eu ser apaixonado pelo universo DC, eu também sou apaixonado pelo universo de One Piece. Inclusive vai até uma curiosidade, quase que eu tive um canal de One Piece. Eu já planejei, já tinha estruturado o nome, algumas coisas. Então hoje eu só queria deixar registrado aqui no meu canal o quanto eu amo essa obra e falar um pouquinho sobre os personagens, sobre os arcos, os filmes especiais, etc. Inclusive os games, a série da Netflix, até os databooks que eu tenho aqui comigo. Tudo isso fez parte da minha história e o meu canal aqui é sobre mim, é sobre a minha história com as minhas paixões e os universos que eu amo tanto na cultura pop. Eu comecei a assistir One Piece lá pelos meus 13 anos de idade e eu simplesmente me apaixonei. Esse negócio que falam que One Piece fica melhor em tal episódio, eu discordo completamente disso. Eu acho que One Piece é bom desde o primeiro episódio, é maravilhoso desde o primeiro, segundo, terceiro e vai indo até os 200, 300, 1000. One Piece sempre foi incrível, perfeito dentro do seu universo, esse universo que me deu tantos momentos, tantas memórias, esse universo que me chama tanta atenção que inclusive eu vou atrás dos fillers. Eu assisti todos os fillers, tá? Mais de uma vez, já assisti todos os especiais, os filmes, já joguei a maioria dos games até hoje. E ó, vou te falar, One Piece já tinha me pegado logo no começo, mas pra mim o ápice, eu acredito que a maioria das pessoas também tenha pensado assim, é logo na primeira saga, na primeira temporada do West Blue, no arco do Arlong Park especificamente, que trabalha e desenvolve toda a personagem da Nami, que é uma das personagens mais famosas do universo de One Piece, assim como o Luffy, o Zoro, o Sanji, o Zop, ao longo de outros personagens que vão aparecendo aí ao longo das décadas de série. One Piece tem muitos personagens, muitas localidades, muitos arcos e muitas histórias a serem contadas nesse mundo que fala tanto sobre liberdade, tanto sobre a convicção dos nossos valores, dos nossos sonhos, sobre os laços que nós formamos com as pessoas. Porque o One Piece, acima de tudo, é sobre isso, sabe? O Luffy é um moleque que vai seguindo com a jornada dele para se tornar o rei dos piratas e ao longo ele visita cidades, ilhas, países, conhece culturas diferentes, pessoas diferentes e aos poucos ele vai se entrelaçando com o drama dessas pessoas, com as suas histórias, os seus sonhos, os seus laços e valores. Dessa forma, não é só o Luffy que acaba conhecendo os personagens, mas nós também vamos acompanhando o mundo de One Piece. E o world building é absolutamente perfeito, rico e complexo. Isso acaba sendo salientado com muitos momentos dentro da obra. Eu nunca vou esquecer, como eu mesmo já mencionei, da caminhada do Arlong Park com a Nami finalmente pedindo ajuda, depois de tantos anos trabalhando forçadamente para a milícia do Arlong, que fazia toda a população da vila dela, que é a Vila Kokoyashi, de refém. Ou na história da tripulação do Brook em Thriller Bark, que eles morreram envenenados, eles foram morrendo ao longo da canção que eles cantavam, porque mesmo na morte eles queriam estar juntos, e no final a gente sabe o que aconteceu com o Brook. Ou o arco da Ilha dos Tritões, que muita gente critica, mas ó, eu vou te falar, viu, é um dos meus arcos favoritos até hoje, porque eu sei que em termos de luta o arco realmente é fraco, mas toda a história e construção de mundo é absolutamente perfeita. Perceba que em muitos momentos nós somos apresentados com a imagem de que os tritões são pessoas intolerantes, como a gente viu no bando do Arlong, em vários momentos e arcos durante a série. Mas aí quando nós chegamos no arco de Sabaody, nós percebemos que eles também são escravizados pelos humanos. Então é na Ilha dos Tritões que todo esse conceito de racismo é desenvolvido plenamente na história. A gente vê um lado de um povo que lutou por gerações para terem direitos humanos básicos. Toda a luta e nuances gerados por esse racismo. Inclusive, é interessante notar, por exemplo, que o Arlong participou da tripulação dos Piratas do Sol, que era a tripulação de piratas tritões na época, comandada pelo Fisher Tiger. A mesma tripulação que o Jinbe fazia parte. Então o Jinbe e o Arlong, quando eram jovens, presenciaram racismo, foram vítimas de racismo extremo. E note que quando eles cresceram, os dois foram para caminhos completamente opostos. O Arlong pegou um ódio mortal e uma raiva pelos humanos, e ele acreditava que os tritões mereciam ser superiores que os humanos. E o Jinbe, por outro lado, acreditava na coexistência de tritões com humanos. Inclusive ele era amigo do Barba Branca, da tripulação dele, fez amizade com o Ace, e depois a relação que ele tem com o Luffy de amizade é muito forte porque é uma ponte entre os povos. O fato de que o Jinbe é um cara mais velho e ele anda com o Luffy sendo uma espécie de mentor e aconselhando ele em diversos momentos é muito importante, até para a história dos tritões como um todo. E o momento extremamente marcante pra mim é a cena em que o Luffy precisava de sangue, precisava que doassem sangue pra ele, e existia uma lei na Ilha dos Tritões que era proibido doar sangue pra humano e vice-versa.
É claro, fazendo uma representação clara da segregação racial, que é uma das coisas mais atroces e terríveis que já aconteceu na história da humanidade. Isso é uma coisa que não deve mais existir. Por isso que eu detesto esses papos de segregação ainda em 2025 já. O mundo não tem mais espaço para isso, não tem mais espaço para racismo de nenhuma maneira. E no momento em que o Luffy ia morrer por perda de sangue, o Jinbe se oferece para doar sangue para ele, quebrando de uma vez por todas essa lei ridícula que estabeleceram na Ilha dos Tritões, justamente como uma retaliação do racismo dos próprios humanos. E o símbolo da troca de sangue entre eles é o símbolo de tudo que a mãe da Shirahoshi, a rainha da Ilha dos Tritões, tanto queria antes de morrer. Porque ela também acreditava que os humanos dos Tritões poderiam um dia coexistir em paz. E olha só por que ela foi assassinada, veja só. Ela não foi assassinada por um humano, ela foi assassinada por um tritão. E aqui entra a figura de Hold Jones, que é o vilão desse arco, e muito fã de One Piece não consegue entender a nuance por trás dele. É dito por diversos momentos que o Hold Jones ele é mais jovem, ele é de uma geração que não sofreu diretamente esse racismo porque se isolou dentro da Ilha dos Tritões. Então ele e os comparsas, os amigos dele, eram amigos de infância que não viveram diretamente isso e escutaram de outros adultos o quanto os humanos são pessoas horríveis. E a partir dessa ideia de uma segregação que foi passada pra frente, nasceu o ódio dentro dele. E isso fez o quê? Que o Hold Jones se tornasse um extremista, um radical dentro das suas próprias ideologias, a ponto de matar a rainha dos Tritões justamente porque a rainha queria a paz com os humanos e ele não podia deixar isso acontecer. O ódio dele já estava tão grande que ele fez esse tipo de coisa. E tem um momento próximo ao final do arco em que o Jinbe escolhe não falar mal dos humanos para as crianças da ilha, porque ele não quer que esse racismo passe para frente, ele não quer que essa guerra racial continue. Ele não vai passar preconceitos para frente para os mais novos e ele quer que o racismo morra na geração dele e que nenhum Hold Jones se forme nunca mais. E é por isso que eu amo o arco da Ilha dos Tritões, assim como eu também amo, por exemplo, o filme Strong World, que era a ilha flutuante da sobrevivência dos mais fortes, lembra? Aí nesse filme o Luffy enfrentou o Chique, o Leão Dourado, que era um dos caras da geração do Gold Roger, ao passo em que a relação da Nami nesse filme foi quebrada em alguns momentos. E ela teve que retomar isso com a tripulação através de todo um arco de personagem dentro desse filme que vale a pena ser assistido, inclusive. Entre outros momentos muito impactantes, como por exemplo o funeral do Going Merry, no fim da melhor saga de One Piece, tá? Que é a saga da CP9, a CP9. Essa saga se reúne em dois arcos, o arco de Walter Seven e depois o próprio arco de Enies Lobby. Todos os personagens são bem desenvolvidos dentro da história, porque rola uma espécie de queda na tripulação. Logo de cara o Usopp já briga com o Luffy, eles têm uma discussão que resulta numa luta e numa briga entre eles, porque já fazia tempo já que o Usopp estava se sentindo inútil, fraco dentro da tripulação, com tantos membros muito mais fortes do que ele. E aos poucos o Going Merry ia quebrando, ele tentava consertar, não conseguia, quebrava de novo, ele se sentiu completamente inútil. E o ponto que, novamente, muita gente não entende em relação a essa cena nesse arco, é que o Usopp não estava falando só do Going Merry, a briga e a discussão não era por isso. O Luffy queria trocar de navio e o Usopp não, mas não só porque foi um presente da Kaia, mas porque o Usopp estava inseguro. Em muitos momentos ele falava coisas do tipo: então é assim que a gente faz as coisas aqui? Um membro da tripulação não consegue seguir em frente, não consegue entregar, e aí a gente vai lá e descarta ele e abandona? Ele não estava falando do navio, ele estava falando dele. Ele tinha medo que isso acontecesse com ele, porque ele tinha acabado de passar por um momento onde ele mesmo tinha sido espancado pelo grupo do Frank, lembra? Foi dado uma única tarefa para ele, que era cuidar do dinheiro da tripulação, e ele foi espancado, assaltado e roubado, porque ele não teve força para ir contra os bandidos que fizeram isso com ele. Ele se sentiu extremamente inútil, extremamente impotente em relação à própria tripulação. E isso acabou gerando desentendimento entre eles. Ao mesmo tempo, ao passo em que a própria Nico Robin também já havia saído da tripulação e todo mundo achava que ela havia traído eles. Mas os Chapéu de Palha não pararam, mesmo com um bando desestruturado, mesmo o Usopp saindo, mesmo a Robin saindo, eles foram atrás da Robin para saber o que estava acontecendo. E aqui nós temos todo o desenvolvimento da Robin, toda a história dela contada através de Ohara, a infância dela, o quanto ela sofreu a vida toda e nunca conseguiu confiar em ninguém. Porque a cidade de Ohara, que era onde ela vivia, era a cidade dos historiadores, era ali que existia o berço do conhecimento, e o governo não queria que as pessoas no mundo soubessem o que aconteceu no século perdido.
Agora imagine no nosso mundo, imagine se existisse historicamente um período em que o governo apagasse um século inteiro da história. E a Robin vem dessa cidade, a Robin vem de uma família de historiadores. A mãe dela era historiadora, todos que ela conhecia eram historiadores, e todos foram mortos por saber o que aconteceu no século perdido. E ela, sendo a única sobrevivente de Ohara, ela foi perseguida a vida toda, nunca pôde confiar em ninguém, porque tinha uma recompensa enorme pela cabeça dela, mesmo quando ela tinha 8 anos de idade. Então o arco de Walter Seven, seguido pelo arco de Enies Lobby, a saga da CP9 como um todo, é o momento de superação de todos os personagens, é o momento em que os heróis caem, que o bando se desestrutura justamente para depois se levantarem e se superarem em todos os limites. Isso culmina no final com a morte do Merry, com o funeral do Going Merry, e foi um dos momentos mais marcantes pra mim até hoje. Fora também o filme Z, que até hoje é o meu filme favorito de One Piece, é extremamente espetacular assim. Aqui a tripulação do Luffy enfrenta um ex-almirante, que é o Z, e toda a sua milícia, comandada através de uma neo-marinha que foi criada à parte da marinha original. E aqui a gente percebe que houve um momento de ruptura no passado da marinha, onde a frota do almirante Z acaba se desvencilhando da marinha como um todo. E é interessante ver vários ex-marinheiros e marinheiras que acabam embarcando junto com o Z em toda essa ideologia de tolerância zero contra os piratas, mesmo que para isso tenha que matar inocentes no processo, e é exatamente esse o ponto do filme. E a batalha final da tripulação do Chapéu de Palha contra a Neo-Marinha, eles chegando na costa da região, destruindo os navios que estavam em volta da Neo-Marinha. E não vamos nos esquecer também de alguns especiais, como por exemplo o One Piece 3D 2Y, é o especial que se passa entre o período de treinamento de 2 anos do Luffy com o High Leg, e aí tem participação boa da Hancock nesse filme, ajudando o Luffy a superar o luto e a perda daquele personagem que a gente sabe que vai morrer. E todo esse processo de luto é dado aqui através de várias cenas muito boas. E por falar em momentos marcantes, quem nunca vai esquecer de toda a saga do Chapéu de Palha contra a Baroque Works? É uma grande saga composta por vários arcos, desde quando eles chegam na Grand Line, aí eles começam a enfrentar a organização criminosa da Baroque Works, eles conhecem a Vivi, eles veem que a Vivi na verdade estava infiltrada dentro da organização. A Vivi é uma princesa que precisa voltar para o seu reino, então ela tem toda uma jornada em várias ilhas, em vários arcos com os personagens do Chapéu de Palha. Ela de fato faz parte da tripulação, em meses e meses de viagem, conhecendo cada um deles, tendo um laço, um vínculo com cada um. Inclusive é nessa saga que a Nami em determinado momento fica doente, muito doente e febril, e aí o Luffy e os outros têm que levar ela para o reino de Drum, que é o reino onde vive o Chopper, e eles conhecem o Chopper, tem toda a história dos médicos por trás dele, então a Doctorine ensinou tudo de medicina para ele, depois que o Hiluluki morreu, e toda essa jornada acaba culminando no país de Alabasta, que é o reino da Vivi, onde explode uma guerra civil. Ela já sabia que estava rolando uma guerra civil, só que explode justamente nesse momento. A batalha do Chapéu de Palha contra os membros mais fortes da organização da Baroque Works, a superação do Luffy perante o Crocodile, que era um dos Shichibukais, finalizando toda essa jornada e essa saga com a cena do X nos braços, que representam o companheirismo e o laço entre eles. Quando a Vivi pergunta se um dia ela ainda ia voltar para o Chapéu de Palha e se eles iam considerar ela como a companheira de tripulação deles, eles levantam os braços para dizer que sim, que ela sempre vai ser a companheira deles, para sempre. Porque o navio já estava longe demais para eles responderem. Então, com esse gesto, ficou simbolizado o símbolo do laço entre eles. Fora também o especial Hearth of Gold, Coração de Ouro. É um especial muito da hora, muito bem animado, um pouco mais de 1 hora de duração, praticamente uma curta-metragem, e que de certa forma nos prepara para o filme Gold, que inclusive na época quando saiu o filme Gold eu fiquei tão no hype, porque é justamente nesse filme que o Chapéu de Palha invadem um imenso navio cassino do tesouro, e acabam derrubando todo o sistema de extorsão da equipe dele dentro do navio, e é um navio gigantesco, tá? Praticamente faz referência a Las Vegas. Enquanto isso, a Nami reencontra uma amiga dela do passado, a Karina, que é uma outra personagem ladra que ela conheceu durante a adolescência, quando ela roubava pro bando do Arlong. Inclusive o conceito dos Shichibukais é muito interessante, porque é basicamente piratas que atuam legalizados. A marinha contrata os serviços desses piratas e em troca eles oferecem poder bélico durante as guerras. Então eles podem atuar à vontade, a marinha não vai lidar com Shichibukais, porém quando eles entrarem em guerras, eles são obrigados a ceder as suas forças para a marinha.
E é interessante como no próprio universo de One Piece isso faz muito sentido, porque lembra da Ilha dos Tritões? O próprio Jinbe aceitou ser um Shichibukai justamente para proteger a ilha dele. Dessa forma, a população marginalizada dos Tritões ficaria protegida dentro da ilha, justamente pelo título de Shichibukai do Jinbe. Da mesmíssima forma que a Hancock, por exemplo, que teve toda aquela história bastante pesada em relação a ela e as irmãs dela, com os Tenryubitos e tudo mais, porque assim, fica bem claro o que aconteceu com a Hancock e as irmãs dela quando elas eram crianças, né? Vamos falar a verdade. Não existe nenhum subtexto aqui, fica muito claro o que os Tenryubitos fizeram com elas. E uma outra nuance que muita gente não percebe em One Piece é que a Hancock foi construída inicialmente pra gente sentir ranço da personagem, pra gente não gostar dela, até o momento que a gente vê toda a história dela, inclusive o fato de que ela foi em frente das irmãs dela, ela se colocou à frente das irmãs pra aceitar o título de Shichibukai. Dessa forma, tendo um posto direto com o governo, ela usaria o título de Shichibukai para proteger a Ilha das Amazonas que ela vive. Inclusive fica bem claro, né, a referência da Hancock em relação às Amazonas, Themyscira, Mulher Maravilha. Eu costumo brincar que a Hancock é a Mulher Maravilha do universo de One Piece, né, basicamente, porque ela é a rainha das Amazonas. E também uma Shichibukai. Assim como existem muitos momentos, muitos personagens sendo desenvolvidos, eu vou citar rapidamente até o arco de Dressrosa, onde a tripulação do Chapéu de Palha enfrenta um dos melhores vilões do universo de One Piece, que é o Doflamingo. Esse que é um completo psicopata. Eu poderia ficar muito tempo aqui discorrendo sobre a infância dele e o que levou ele a fazer tudo isso, porque o Doflamingo, gente, ele não é um coitadinho não que sofreu na vida dele e fez isso. Ele já era um psicopatinha desde criança, beleza? Ele deu um tiro na cabeça do próprio pai quando ele era criança por vingança. Depois ele matou o irmão dele, o Coração, com a mesma arma que matou o pai. Então assim, ele sempre foi um psicopata que manipula as pessoas. O próprio poder da Akuma no Mi dele é referente a isso, que é o poder de fios, né, que é muito conveniente pra ele, porque ele manipula as pessoas tal qual marionetes, da mesma forma que ele utiliza com o poder dele. Fora também que um dos meus arcos favoritos em One Piece é Holy Cake, que Holy Cake desenvolve o meu personagem favorito do universo de One Piece, que é o Sanji. Ele passou fome quando era criança, quando ficou naufragado com o Zeff, o cozinheiro. Mas depois desse arco nós entendemos todas as nuances do personagem e por que ele tem esse lance tão grande com as mulheres, sabe? O Sanji é todo cavalheiro, ele tem todo esse lance com a figura feminina, com mulheres, etc. Muito porque o Sanji sofreu bullying pesado na infância por causa dos irmãos dele. Ele era completamente rejeitado, maltratado pelo pai, sofria bullying com os irmãos, batiam, humilhavam ele o tempo todo. E onde que ele encontrava conforto? Em duas figuras que eram as figuras femininas da vida dele, que era a irmã mais velha dele, a Reiju, que cuidava dele, e o único motivo pelo qual a Reiju não o defendia do bullying dos irmãos é porque você sabe como é que funciona bullying, né? Porque ela sabia que provavelmente isso respingaria nela e os irmãos iam começar a fazer bullying com ela também. E aí você vê que isso é uma falha de caráter dentro da índole da Reiju quando ela era criança. E perceba que até hoje ela faz isso da sua maneira. Você percebe que no arco de Holy Cake, quando eles já são adultos, a Reiju sempre ajuda o Sanji, só que ela nunca se envolve diretamente nisso. E ao meu ver, tá? Ela faz isso porque é uma forma que ela encontrou de sobrevivência dentro da família maldita dela. Aquilo é uma família maldita, todos eles, com exceção de quem? Da Reiju, como eu já citei, e da mãe do Sanji, que é a outra figura feminina onde ele encontrava conforto. E a mãe do Sanji era uma mulher maravilhosa, era um doce pra ele, cuidava e amava o filho como ninguém. Só que a doença degenerativa que ela tinha acabou fazendo ela falecer, e o Sanji ficou sozinho na vida dele. Depois disso ele ainda tentou lidar sozinho com a vida, passou fome, e isso explica muito por que ele é tão condescendente com as mulheres, ao passo que ele tem uma rivalidade muito grande com os homens, ele não vai com a cara dos caras e tudo mais. O bullying que ele sofreu dos irmãos dele e o conforto que ele encontrou na irmã e na mãe dele acabam justificando isso. Eu também queria citar aqui o filme Red, tá? Que é um filme muito bom, que eu gosto bastante. É muito especial pra mim, porque eu fui assistir no cinema quando saiu, e eu sempre quis assistir One Piece no cinema. E aqui que nós acompanhamos a história da filha do Shanks, a Uta. E sim, o Shanks tinha uma filha. Essa que acabou se tornando cantora muito famosa no universo de One Piece, e ela tem CDs, ela tem álbuns, ela tem discos, é praticamente uma idol do mundo de One Piece, e também foi amiga de infância do Luffy em algum momento. Porque o Shanks costumava visitar a ilha do Luffy regularmente e às vezes trazia a Uta junto.
E na cabeça da Uta, o Shanks não foi um bom pai e abandonou ela, quando na verdade o Shanks estava tentando proteger a Uta, depois dela ter pego a maldição lá, da Dot Music e tudo mais. Porque a Uta tinha um demônio do som dentro dela, e era justamente por isso que ela tinha habilidades muito grandes com música. E dá pra notar que a Uta tem um ressentimento muito grande pelo Shanks, até o momento do filme Red que ela acaba descobrindo a verdade, só que já é tarde demais até aquele ponto. A gente sabe o que aconteceu com a Uta no final do filme. Eu acho muito triste que ela não vai mais aparecer na série a partir daqui, nem no universo de One Piece como um todo. E eu só queria ressaltar que o clímax do filme, com a Uta completamente descontrolada, enquanto na dimensão do som, o Chapéu de Palha, a tripulação dele e todos os outros que estão presos lutam pelas suas vidas, ao passo que do outro lado, na nossa dimensão, a tripulação do Shanks também está lutando pela vida da Uta. A única forma de atingir o demônio da Dot Music é justamente atacar ao mesmo tempo, na mesma sintonia, tal qual uma música, de um lado com um som e do outro lado com o mesmo tom. E é arrepiante ver o Luffy e o Shanks lutando lado a lado sem conseguir se ver. Da mesma forma que tem uma cena em que o Usopp acaba conversando com o pai dele, só que os dois não se veem. Eles sentem um ao outro, eles escutam a voz um do outro, mas eles não se veem, eles combinam os ataques juntos. Foi muito intenso acompanhar isso no cinema, é um filme incrível, tá? O filme Red pra mim é incrível. Assim como os outros filmes também, principalmente os filmes antigos, tá? Eu vou citar alguns que eu gosto bastante. E sim, eu já assisti todos na minha adolescência, todos eles. Eu vou citar aqui o filme 2, Aventura na Ilha Clockwork. O filme 4, Aventura Mortal, que é muito da hora. O filme 5, A Maldição da Espada Sagrada. Inclusive aqui vai uma dica. Esse filme aqui, o Sandy e o Zoro lutam de verdade um com o outro, tá? Porque o Zoro trai a tripulação em determinado momento. Depois a gente sabe que vai voltar, mas às custas de muito desenvolvimento de personagem a partir dali. E o Sandy e o Zoro metem um cacete um no outro e o Zoro vence, tá? O Zoro vence sim, porque ele luta sério nessa luta que eles fazem. Fora também o filme 6, que é o Barão Matsuri e a Ilha Secreta. E não se engane por esse pôster, tá? Não se engane, porque esse é um dos filmes mais dark e uma das coisas mais sombrias do universo de One Piece. Deem uma olhadinha nesse filme 6, eu não vou falar nada, beleza? No final praticamente parece um Silent Hill. Ah, e o Luffy mata o vilão no final, tá? De uma maneira extremamente brutal. Esse filme é muito dark, muito sombrio. Rola algumas cenas de tortura do Chapéu de Palha, inclusive, tá? E outros personagens. Tem gente que considera esse filme quase como um filme de terror da segunda metade pra frente. No começo parece o negócio mais fofinho do mundo, depois vai se tornando um negócio meio macabro. Deem uma olhada, tá? One Piece, filme 6, Barão Matsuri e a Ilha Secreta. Tem outros filmes também, como o filme 7, né, Os Mechas do Castelo Karakuri, que é um filme legalzinho, e aqui eles resolvem mostrar a primeira vez que o Luffy tem a ideia do Gear Second. Então o universo de One Piece é extremamente rico, fora os databooks também, né, que eu tenho todos. Eu tenho o databook Red, o Yellow, o Blue, o Green e o Blue Jeep, que assim como os outros ajuda a abordar vários aspectos do universo de One Piece. Fica aqui também para citar algumas novels do universo de One Piece, como Ace History, que é um livro que acaba narrando toda uma aventura do Ace que ele teve na época que ele era da tripulação do Barba Branca. E também um outro livro de One Piece que eu já li em PDF, tá? Que é o One Piece Heroínas. Esse livro acaba abordando vários contos com personagens femininas do universo de One Piece. Cada capítulo é uma história, então, por exemplo, tem um capítulo da Nami, tem um capítulo da Perona, da Princesa Vivi, da Hancock, etc. Então One Piece é um universo que eu amo completamente, tanto quanto o universo da DC, sabe? Então One Piece é muito importante pra mim, ele fez parte da minha vida, e a tripulação do Chapéu de Palha sempre estiveram comigo. Assim como os personagens da DC que eu tanto amo, os personagens de One Piece também fizeram parte de mim, e eu também conheço todos eles como se fossem amigos de longa data mesmo. São amigos e companheiros na minha vida que sempre protagonizaram cenas, histórias e narrativas de um mundo. Bom, um mundo que tem tanto a nos contar e tanto a nos dizer através dos laços entre os personagens, as aventuras e a diversão também. E esse mundo sempre vai estar no meu coração, sempre. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e comenta também os seus momentos com One Piece, o que mais te marcou, os seus personagens favoritos, os seus arcos e sagas favoritos, que eu com certeza quero saber e quero comentar também junto contigo, pra gente ter essa conversa sempre. É isso. Valeu, falou e até mais.